Meus irmãos e amigos e ouvintes do canal da Saudade, mais uma vez o irmão Francisco se encontra aqui com o objetivo de gravar mais uma mensagem da Palavra de Deus, para que nós possamos nela meditar a respeito dos acontecimentos do fim dos tempos. Nós sabemos que tudo está se aproximando, tudo está passando muito rápido, e muitas vezes nós não percebemos o perigo que estamos atravessando. E a palavra de Deus fala em São Mateus, capítulo 24, verso 15 em diante, falando da grande tribulação. Quando vedes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. E então os que estiverem, diz aqui, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar as suas coisas. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas naquela época, ou amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais outra igual depois. Meus irmãos, nós estamos nos aproximando dessa época. Quando falo os que tiverem em Jerusalém, tiverem no campo, é que tiverem outras cidades. A palavra de Deus diz que nós temos que sair das grandes cidades quando essas coisas começarem a acontecer, ou antes. Porque nas grandes cidades, no tempo dessa tribulação, vai ser as piores carnificinas contra os cristãos. Tudo vai acontecer muito rápido. Mas diz também que quando vem falar de guerra, rumores de guerra, desalento das nações, reino contra reino, nação contra nação, Jesus diz: eis que estou às portas. Nós estamos vendo já o começo das tribulações. Nação contra nação. Reinos contra reinos. Ninguém tem mais amor por nada, está tudo sendo destruído pelas ideias maléficas dos seres humanos que governam o planeta. E todo mundo está percebendo, todo mundo reclama de infração, todo mundo reclama de uma coisa, de outra, mas ninguém fala na preparação para o grande dia. E a palavra de Deus diz que essas coisas têm que acontecer, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, é o princípio das dores. Tudo que nós estamos vendo agora acontecer, as pandemias, os rumores de guerra, isso são princípios das dores. Quando diz que é o princípio das dores, Deus está nos chamando para uma preparação espiritual, para que no grande dia nós tenhamos a vitória depois de passarmos por grandes tribulações, grandes sofrimentos, nós tenhamos o privilégio de encontrar com o nosso Salvador, com o nosso Criador, preparado para o reino de Deus. O povo tem uma mania de dizer que você morreu, já está lá com Cristo no outro dia. Não é assim, meus irmãos. Se você não estiver preparado, nem no outro dia e nem depois você irá ser salvo para o reino de Deus. Então, a tribulação é um peneiramento para ver o tamanho da minha e da sua fé, o tamanho da minha e da sua preocupação pela sua alma.
e nós estamos vendo as coisas acontecendo, as tribulações. Você tem uma ideia de quantas pessoas na Rússia morreram esses dias? Você tem uma ideia de quantas pessoas tiveram que abandonar o seu lar? Você tem uma ideia de quantas pessoas tinham casas boas, viviam uma vida decente e agora estão dormindo pelas calçadas? A tribulação já chegou para essas pessoas, meus irmãos, e em breve vai se estender por todo o mundo. Você não vai poder carregar sua casa na costa. Você não vai poder carregar seu carro na costa. Você não vai poder levar seu monte de dinheiro que está na conta bancária. A única coisa que você vai poder carregar é a sua preparação espiritual para o reino eterno. Então busque a Deus enquanto é tempo, meus irmãos. Busque a Deus enquanto é tempo. A palavra de Deus diz, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. E ainda diz o seguinte, não tivesse aqueles dias sendo abreviado, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Vamos dizer assim, vamos dizer que Jesus ia passar uma comparação que eu vou fazer. 5.000 anos para vir a essa terra. Mas como ele vê que o desejo do povo de alcançar a salvação é muito pouco e que ninguém está se preocupando com a palavra de Deus, ele vai abreviar, vamos dizer que de 5.000 anos para 2.000 anos e meio. É uma base que eu estou fazendo, a abreviação dos tempos. Porque se continuar as coisas do jeito que vai, ninguém vai ser salvo mesmo, meus irmãos. Tá todo mundo entregue às mãos do inimigo, fazendo tudo o que o inimigo quer, mas ninguém se lembra de Deus. Esse canal aqui prega o evangelho há quase 3 anos. Eu tenho 77 pessoas inscritas, 7.000 e poucas visualizações, mas eu gostaria que tivesse ali ao menos 2.000 inscritos. São pessoas que se inscrevem, toda vida que eu pregar aqui uma mensagem, o YouTube notifica para aquela pessoa assistir. E por aí a gente percebe a falta de desejo do povo de alcançar a vida eterna. Mas os dias estão se aproximando. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos profetas, falsos cristos, e muitos que não conhecem a palavra de Deus vão atrás deles. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os próprios escolhidos de Deus. Como é essa enganação? Curandeirismo nas igrejas, meus irmãos. A igreja tem os seus atributos de cura. A oração de quem tem fé, para quem tem fé, ela cura. Mas não é esse curandeirismo desnorteado, descarado que está acontecendo por aí. Isso são enganações. Meus irmãos, para vocês terem ideia, vocês que não conhecem a palavra de Deus, tem muitos pastores se dizendo pastores curandeiros, que eles vão para uma cidade chamada Benguela, na África, aprender rituais de macumba, hipnotismo, para hipnotizar os irmãos dentro da igreja, e ele mesmo faz a obra, ele mesmo derruba os irmãos, e ele mesmo cura, para dizer que a pessoa chegou lá com a pombagira e o pastor, que era poderoso em cura, levantou.
São coisas preparadas, coisas satânicas para enganar você. E aí o pessoal corre para lá e diz, não, porque ali está curando, ali está fazendo isso, está fazendo aquilo. São pessoas que se prepararam para enganar, se possível, até os escolhidos de Deus. Preste atenção aonde você está e o que é que estão ensinando para você. Quais são as doutrinas que estão passadas para você. Porque o fim está próximo, meus irmãos, está se aproximando a grande tribulação. E muitos vão ficar anos e anos na igreja sendo enganados e ainda vão se perder. É isso que eu tenho que passar para você. Eu sou evangélico, não sou pastor, mas o pouco que eu conheço da palavra de Deus, eu me sinto na obrigação de passar para você, para que você não seja enganado. Estude a Bíblia, não seja apenas ouvinte da palavra de Deus. Procure alguém que conheça a palavra de Deus com perfeição e possa te ensinar. Eu estou falando isso para você, para quem me ouve, e estou gravando no canal da Saudade, para que as pessoas que assistem o meu canal se acordem, não se entreguem ao engano, porque a tribulação vem. E a palavra de Deus diz aqui no versículo 25 do capítulo 24, diz assim, vede que vô-lo tenho dito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do ocidente e se mostra, sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E aonde estiver o cadáver, ali está, juntarão os abutres. Não vá atrás de conversa furada de pregadores que estão te enganando para ganhar dinheiro. Tem muitas pessoas montando igrejinha aqui, ali e acolá para pegar teu dinheiro, mas não tem conhecimento para te transmitir conhecimento de preparação para a sua salvação. Hoje as coisas estão ficando de uma maneira que o pessoal está vendendo a palavra de Deus. E aí quando fala o abominável da desolação, aonde no lugar onde não deveria estar, dentro da igreja não era para acontecer coisas estranhas contra as coisas de Deus. E eu quando vou no centro da cidade, no dia de domingo, como sempre eu vou às vezes comprar algum medicamento natural, na Praça da Sé, se lá prega a palavra de Deus, era para ter as abominações lá dentro, meus irmãos. Vai 10 horas da manhã na Praça da Sé, para você ver dentro da igreja que eles dizem que a igreja de Deus tem candomblé, tem espiritismo, tem macumbaria de toda espécie dentro da igreja. É o abominável, dentro do lugar onde não deveria estar. Onde se prega a palavra de Deus, está se levando também artimanhas satânicas. E isso está acontecendo, meus irmãos. Mas a palavra de Deus diz, no verso 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, que desde o começo do mundo nunca houve, nem haverá outra depois. E aí começam a dizer os profetas mentirosos que Jesus vai voltar, vai ter um arrebatamento ali, um arrebatamento aqui. É mentira, meus irmãos. Não é verdade. Quando Jesus vier, ele vem buscar todos de uma vez. Não haverá 2, 3 arrebatamentos. Jesus Cristo vai vir na nuvem dos céus, buscar todos aqueles que a palavra de Deus diz que estão dormindo, descansando das suas fadigas na sepultura. E quando Jesus vier que disser, vinde bendito de meu Pai,
E aí aqueles que estão na sepultura, mas estão salvos, vão ser ressuscitados. Vinde, bendito de meu Pai, para um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí as almas que estão salvas começam a aparecer das sepulturas. Quem estava sem um braço ou sem uma perna vai sair da sepultura completo, sem defeito, transformado para o reino de Deus. É um só arrebatamento, quando ele vai vir arrebatar o seu povo que se preparou para a salvação. Ele vai vir buscar de uma vez só. E a palavra de Deus diz que aqueles que não se prepararam vão ficar mortos como restolho na face da terra, esperando por 1000 anos, quando a cidade santa descer para essa terra. E aí ela vai descer no monte, e todos os mortos serão ressuscitados, aqueles que se perderam, para sentir a dor do fogo que vai purificar a terra do pecado que existe nela, e todo aquele que não abandonou o pecado será queimado junto com a terra. Então, se você não quer ser queimado junto com a terra, pelo aquele fogo que vem para destruir, para purificar a terra do pecado que existe nela, busque Cristo e se prepare para a salvação. Mas estude a Bíblia. Procure estudar a Bíblia, aprender a palavra de Deus, para você não ser enganado com a Bíblia debaixo do braço. Muitas coisas que Jesus não falou e nem fez, os homens estão falando que ele fez isso e que fez aquilo, e com isso vão enganando muita gente, meus irmãos, muita gente, porque as pessoas não estudam a palavra de Deus. Logo em seguida, a tribulação, está no verso 29 de Mateus 24, que logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os escolhidos dos 4 ventos da terra. Então, meus irmãos, de uma outra extremidade do céu serão buscados todos aqueles que morreram salvos por reino de Deus. Que na realidade a palavra de Deus diz que quem estava salvo não morreu, mas está dormindo no pó aguardando o dia da volta de Cristo. Meus irmãos, nós temos oportunidade de nos preparar para ser salvo para o reino de Deus. Muita gente acha que com desculpa vai ser salvo. Hoje Jesus Cristo é o teu e o meu advogado, mas no grande dia ele não é mais o teu advogado, ele é juiz, e o julgamento será sem misericórdia. Busca Cristo em tua vida enquanto é tempo, entendeu? Porque você vai ver o Filho do Homem vindo na nuvem do céu com poder e muita glória. E ele enviará, ele não vai descer nessa terra. Ele vai ficar em alturas e os anjos vai vir fazer a colheita, meus irmãos. Então, a palavra de Deus diz aqui, no verso 12, do capítulo 24, do verso 32, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que aproxima-se o verão. Assim também
Vós, quando vede todas estas coisas acontecer, sabei que está próximo às portas. Em verdade, diz a palavra de Deus, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, diz a palavra de Deus, porém as minhas palavras não hão de passar. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. O próprio Jesus vai saber a hora dele vir à terra, quando Deus autorizar. Porque nem ele está sabendo o dia, nem a hora. Ele só manda que eu e você nos preocupemos com a preparação espiritual. Jesus Cristo já fez a parte dele, morrendo na cruz do Calvário por mim e por você, para te dar o privilégio da salvação, para que nem eu e nem você venhamos nos perder. Quando Jesus derramou sangue na cruz do Calvário, aquele sangue estava nos comprando das coisas inúteis do mundo. E muitos de nós, que não temos interesse pelas coisas de Deus, aquele sangue foi derramado em vão. Então, eu estou aqui para dizer para você que Jesus Cristo te ama e quer te salvar. As tribulações estão se aproximando. Daqui uns dias vão começar a fechar as igrejas e massacrar os cristãos. E a palavra de Deus diz que eles vos matarão, vos perseguirão. E nós temos que estar de mão dada com Cristo, porque a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse é o desejo do irmão Francisco do Canal da Saudade. É que você aprenda, estude a palavra de Deus, porque o fim vem e está próximo. As guerras estão começando, as ameaças, as pandemias. No lugar que dava grande chuva, está em seca. No lugar que não chovia, está chovendo. Então, o nosso Deus está mudando os tempos e as épocas, para que você entenda que o fim se aproxima. Meu irmão, essa era a mensagem que o irmão Francisco tinha para você nesta manhã. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e faça de você um herdeiro do reino de Deus. Fica com Deus. Um abraço por assistir o Canal da Saudade. E até o nosso próximo vídeo, meus irmãos. E eu, o irmão Francisco, vou ficando por aqui. Eu e a saudade.